Vamos à palavra do Senhor. E eu estava pregando aqui hoje, mais cedo, uma outra mensagem. E a mensagem que eu pregava aqui hoje, uma mensagem muito importante, que não vai ser a mensagem que eu vou dar agora, mas foi uma mensagem muito importante. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo, no seu primeiro milagre, em um casamento, quando acabou o vinho, a mãe dele, a Maria, ela disse para ele assim: meu filho, eis que o vinho acabou. Jesus olhou para ela e disse: que tem eu contigo, mulher? E foi aí que eu comecei a pregar. Jesus tem perguntado, falado para muita gente: você está falando comigo? Jesus está perguntando. Você está falando comigo? Você vai dizer: sim, Jesus. E o que você quer? Eu queria te pedir algo. Jesus vai perguntar: você está me pedindo alguma coisa? Sim, estou pedindo. Jesus vai dizer: o que tenho eu contigo? O que tenho eu contigo para você me pedir algo e eu ter que te dar alguma coisa? Jesus quis dizer para Maria: se eu tenho alguma coisa com alguém, e esse alguém não está aqui, é o Todo-Poderoso. Se eu vim fazer alguma vontade, não é a sua, não é através de um pedido seu, eu vim fazer a vontade do Pai. Jesus está perguntando: o que tenho eu contigo? Depois até dou no outro dia essa mensagem, mas foi muito boa. O que tenho eu contigo? Você vai dizer: Jesus, é porque, bem, eu tenho que abençoar aquele que tem alguma coisa comigo. O Pai está comigo porque eu estou nele. É forte demais. Foi boa, eu preguei aqui hoje cedo, e outro dia a gente vai crescer com essa mensagem. Mas hoje vamos entrar naquela palavra do ministério que nós vimos semana passada, de Isabel e de Maria. E quem faltou semana passada perdeu, mas vamos dar uma pinceladazinha aí, boa, para a gente entrar no ministério de Maria. É o ministério de de Isabel e de Maria. Vamos ver um pouquinho aqui rapidamente, lá em Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas 1, 13. O título é Ministério de Isabel e Maria. Deus deu uma bênção para esta mulher, para Isabel, e Deus deu uma bênção para Maria. E Deus também quer dar para você. Essa é uma mensagem que inclusive eu passei para os pastores, e muitos deles já estão pregando aí. O ministério de Isabel e de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 13. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e aos rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu amei demais de pregar essa palavra na semana passada, e nós vamos falar um pouquinho dela para a gente entrar na outra, e vamos ver até onde que Deus vai dar para nós, que o negócio aqui é importante. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus, quer estudá-la, vai crescer.
Eu tenho falado aqui bastante sobre essa mensagem, que você deve assumir o ministério de Isabel, que é o ministério de preparação. Você ser aquele que vai preparar o caminho para os outros, para os seus, da sua casa, preparar o caminho, o coração para aqueles que vão receber a palavra na igreja e no trabalho, etc. E eu havia falado na semana passada sobre aquela pessoa que sai de casa e às vezes não prepara o coração do marido ou da esposa, de um filho de avós e pais, quando vem para a igreja. Às vezes a pessoa está revoltada, está com um pensamento terrível, muito terrível, você não sabe o que ela anda pensando, a decisão dela é de morte, está do seu lado. A pessoa está para tomar uma decisão de fazer uma loucura. Vira e mexe, vemos na televisão aí, lemos nos jornais, coisas parecidas. A pessoa está conversando com a família no trabalho, de repente a encontra morta. E às vezes alguém incentivou isso. Alguém preparou o coração daquela pessoa para ela buscar a morte. E eu dizia, você sai da sua casa, do seu trabalho, está vindo para a igreja, seja qual for o dia, e vem a sua família, você está dirigindo, está andando, está de moto, está de bicicleta, está no ônibus, e está vindo para a igreja, a pessoa do lado, e você diria, vamos para a igreja, vamos ver, né? Uma coisa eu vou te contar, o dia não está bom, está uma porcaria, e você não sabe que está sendo um instrumento, um vaso, você está sendo servo de Satanás para preparar o coração daquela pessoa para a morte. Ela já não está bem, e você ainda coloca mais coisa ainda. Você deveria ser um preparador de caminho para o Senhor, não ficar colocando coisas terríveis naquele coração, para que o diabo venha manifestar a sua imundície. Uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo, está aí lutando para ser. Você poderia chegar para ela e falar, hoje é dia de nós irmos à igreja, estou sentindo que você hoje vai ser cheia do Espírito, não, hoje estou sentindo que o culto vai ser uma bênção, e se o culto até nem vai ser uma bênção, mas aquela pessoa já está acreditando, e Deus vai fazer a obra nela. Você bem que poderia chegar para ela e falar, olha, o culto hoje eu estou sentindo que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, que Deus use o pastor, venha com aquelas mensagens fortíssimas, poderosas, como o martelo que esmiuça a pedra, aquela que já vem arrancando, é um tipo de mensagem que já arranca o mal de uma vez, já traz a bênção, já batiza logo, e enche a pessoa com o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, hoje eu acredito que vai ser assim, e a pessoa que está do lado, está meio borocochô, meio xoxa, meio murcha, ela vai já se levantando, sentindo vontade de estar logo naquele culto, logo vontade de estar na igreja. O obreiro está começando o culto, e ele fica ali, tomara que o pastor entre logo, porque vai vir aquela mensagem, vai ser aquele momento de adoração, na hora que orar. Mas às vezes você não faz isso, quando não, já sai de casa, vamos embora logo, porcaria, chegar atrasado, já não basta lá que não sei o que na igreja. Que vontade que a pessoa vai ter de receber a palavra de Deus. Em vez de você ser um preparador de caminho para o Senhor, você é um preparador de caminho para o diabo entrar. Você vai lá, pega os seus documentos, diz, eu vou agora sair cedo, 4 da manhã, eu vou ali umas 2, 3 empresas, vou colocar os meus currículos lá, e
Eu acredito que dessa vez eu vou entrar naquela empresa. Alguém diz: ih, você vai aonde cedo assim? Eu vou ali na empresa tal. E lá parou a vaga. Nem adianta. Lá eles só estão pedindo pessoas que têm curso superior. E o triste é a pessoa que aceita. Você é um preparador de caminho para o diabo estragar a festa. Você tem que ver o que é que sai da sua boca. Você pode estar sendo um instrumento do diabo. Você tem que ser instrumento de Deus, um vaso cheio do Espírito Santo, cheio do azeite da vontade de Deus. Mas você é aquele que parece ser um portador de má notícia. O anjo disse para Zacarias: sua mulher Isabel, ela vai dar à luz. Então nós vimos semana passada que você tem que dar à luz, tem que ser a Isabel, dar à luz e ser essa luz, ser esse João Batista. Alguém que vai preparar o caminho para o Senhor, fazer um povo, ser um povo disposto, é o que está escrito. Alguém que vai falar: rapaz, está vindo um homem aí que vai dar uma palavra para nós, que vai trazer a cura. Eu vou sentar logo aqui. Está escrito, vocês leram comigo. Este vai preparar um povo para o Senhor e vai fazer ser um povo disposto. Disposto a ouvir a palavra, disposto a receber uma correção, disposto a receber a repreensão, disposto a tudo que Deus tem para dar. Conversando hoje com 2 pastores nossos, um deles disse: pastor, eu tenho uma pessoa na minha igreja que só Jesus. Eu falei: dá uma bronca nele, chama ele no canto, mas dá uma bronca santa, usa a palavra de Deus. Se ele for contra a palavra, o problema é dele, pega pesado. Você é pregador do evangelho, e essa pessoa gosta de pôr intriga. O pastor faz um negócio, ele diz para os obreiros: ah, irmão, o que o pastor faz algo, ele vai lá e fuxicar no ouvido dos obreiros e com os outros membros para causar intriga. Eu disse: vai lá e chama a atenção dele. E falei: meu irmão, parece que você é um portador de má notícia. Em vez de você levar a palavra de Deus e preparar o coração da pessoa para que ela receba as bênçãos do Senhor, receba a palavra, receba Cristo, etc., diga para ele: você é ao contrário do que disse do que disse o anjo a Zacarias. Preparar o coração do povo, um coração disposto para receber a palavra. Em vez de você preparar para receber a palavra de Deus, você prepara para ela ser má e receber a maldade. E se ela for embora da igreja, ela recebeu a palavra. Assim como ela sabe andar para a direita e para a esquerda, não foi você que tirou a pessoa da igreja. Ela tomou, depois que recebeu a palavra, o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Ou escolhe o Senhor, ou escolhe o diabo. É o que eu tenho falado. Não adianta você bater boca com ninguém. Eu não bato boca, eu dou o recado de Deus. Na minha mensagem hoje cedo eu dizia: pode ser que eu esteja enganado, que Deus me perdoe aqui se eu falar errado, mas em quase 31 anos de Igreja da Graça, que completo agora, eu quase nunca vi, acho que eu nunca vi uma pessoa chegar na igreja torta, com a mão, o braço, a coluna toda torta, ruim, e eu falar assim: bem, eu acho que ela quer oração. Pois não, é oração que o senhor quer? É oração que a senhora quer? Não, senhor. A mão toda torta, o braço todo, o cara torto. Não, senhor. E então o que você quer aqui na igreja? Eu quero que o senhor me leve até Deus.
Eu quero que o Senhor me faça ser de Deus. Eu quero que o Senhor me fale de Jesus, me apresente a Deus e me faça ser tudo aquilo que a palavra manda. Mas não é oração? Pastor, depois o Senhor me dá a bênção, porque eu li na palavra que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Logo, logo, depois que eu for cheio, inundado, imbuído, robustecida de Deus, isso aqui é consequência. E o que adianta também o Senhor me curar aqui agora deste mal, e eu não ter a condição no Senhor para amanhã resistir o mal? Eu vou perder. Mas em vez da pessoa ser um portador de coisas boas, às vezes portadora de má, coisas terríveis, e prepara o caminho errado, ruim, para o diabo entrar. E nisto aqui, eu pus o seguinte: para que você se torne um bom preparador de caminho, a palavra de Deus diz que o João Batista, ele seria alguém que daria prazer e alegria. Leiam comigo aí. E terás, é o 14, e terás prazer e alegria. Tem gente que quando está num lugar, está para fazer alguma coisa, parece que não tem prazer em nada, no que está fazendo, e não tem alegria alguma. Hoje eu perguntei: você está feliz por estar na casa de Deus? Você tem que ter essa alegria, esse prazer. E diz: muitos se alegrarão no seu nascimento. Aquilo que você fizer não tem que causar tristeza a ninguém. Aquele que será o preparador de caminho para o Senhor, o que ele fizer, o que ele conseguir colocar nesta vida, no coração, ou ele trabalhar para que a palavra de Deus entre no coração de alguém, aquilo tem que trazer prazer, satisfação. É como diz a palavra, que ela enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Pastor, eu fiz algo, em vez daquela pessoa ser uma bênção, se tornou maldição. O que você fizer em Cristo tem que trazer prazer, alegria a alguém, e não desgosto. A tenda nossa aqui, que os irmãos estão orando, 24 horas sem parar, abençoando o azeite e a azeitona, o que teve de gente que me agradeceu, pastores. Eu fiz uma pergunta para pastores, eu falei assim: pastor, quanto tempo faz que o senhor orou com a sua esposa, 2 horas orou do lado da sua esposa? Tem pastor que disse, a maioria deles: eu nunca orei 2 horas com a minha esposa. Nunca tive do lado dela e nós ali orando 2 horas. Falei: o senhor, o senhor, o senhor e o senhor. Não, senhor, não. Eu disse: foi mês passado que o senhor fez 2 horas de oração? Que dia foi do mês passado? Em dezembro do ano passado, que nós estamos aqui em janeiro, para quem está nos assistindo em casa. Eu disse: quando foi no mês passado que o senhor fez 2 horas de oração? Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Eu falei: o impossível já está acontecendo, Deus já está fazendo a obra. É coisa que você faz que, em vez de trazer desgosto, tristeza, traz alegria. Faz alguém estar bem com Deus. Quando o João nascer, quando a bênção nascer, ela tem que trazer alegria. Você, quando preparar o coração de alguém, tem que trazer alegria a isso.
mas será grande diante do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, o que você fizer no Senhor não pode causar decepção a Ele. Eu estou no João ainda, eu só quis dar uma pincelada e houve um acréscimo. Você, tudo que fizer no Senhor, não pode causar decepção ao próprio Deus. Quarto item que eu pus: não beberá vinho. Que eu amei isso aqui, eu cheguei a explicar um pouquinho semana passada. O vinho, ele trazia alegria em qualquer festa. O anjo está dizendo: qualquer alegria que ele possa ter não será de nenhum homem, mas somente da parte de Deus. Você que às vezes quer buscar alegria, quer resolver as coisas por meios e modos imagináveis, jeito errado. Eu não sei se esse cidadão está vivo ou se ele até está me assistindo, mas um dia ele falou para mim, eu estava no Rio de Janeiro, ele falou assim: e aí, irmão, fazer a obra? Eu falei: eu quero sim. Então vamos para São Paulo? Eu disse: não, senhor, se eu fizer, eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro. Ele disse: cheio de coisa, rapaz, São Paulo é melhor do que o Rio? Eu falei: não, o senhor está enganado, o Rio é melhor. Estou olhando para a câmera aqui, porque se ele estiver me assistindo. E ele disse: rapaz, São Paulo é São Paulo, e não sei o que mais, vamos por isso. Eu disse: não, senhor, obrigado. E por aquilo outro. Eu disse: não, senhor, obrigado. Então vamos para São Paulo por esse motivo. Não, senhor, muito obrigado. Ele disse: rapaz, em São Paulo está cheio de menina bonitinha, São Paulo tem menina mais bonita do que no Rio de Janeiro. Eu falei: o senhor está enganado. E eu disse para ele: caso também fosse fazer a obra, eu não iria para ter que arrumar menina para namorar, eu iria para fazer a obra de Deus de coração aberto. Rapaz, estou vendo que você é durão, estou vendo que você não dá o braço a torcer, mas eu só estou brincando com você, achei que você, se não fosse por um jeito, iria pelo outro. Não queira, meu irmão, minha irmã, se não for segundo Deus, a vontade de Deus, não queira outra maneira. Quer ganhar a família? Quer que a sua família esteja com Cristo? Seja um preparador de caminho para o Senhor, mas verdadeiramente preparador de caminho do Senhor e para o Senhor, e não por meios, modos imagináveis, e não por caminhos que parece que vão levar você a alguma coisa. O pastor queria me trazer, de um jeito não conseguiu, do outro não conseguiu, do outro também não. E ele tentou um jeitinho achando que eu ia. Lá tem moça bonitinha, então eu vou. Ele levou um fora meu. Então não queira ter alegria senão no Senhor. Nem bebida forte. O que quer dizer isso? Aquele que é preparador do caminho do Senhor não vive de vício algum, seja ele qual for. Cuidado com esses vícios, sejam eles quais forem. Isso vai tirar você do plano de Deus. Bebida forte tira você do alvo do plano de Deus. Vícios, tradições, costumes. Quando eu vim para Campinas, eu encontrei muito costume. Costume tira a pessoa do plano de Deus, é vício, tradições. Sempre fui assim, sempre fomos assim. Sempre na palavra, você sempre foi. Não tenha bebida forte, vício tira a pessoa do propósito de Deus. O anjo disse: se quer ganhar a família, sendo um preparador, não viva de costumes. O próprio Paulo disse: se quer ser contencioso e bater boca, bata, mas a igreja de Deus não tem tal costume e nem outros tantos. Sexto,
será cheio do Espírito Santo. Um preparador de caminhos para o Senhor é alguém que é cheio do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Não age por conta própria. É alguém que é totalmente dirigido por Ele, pelo Espírito de Deus. Pastor, eu tenho o meu jeito aí, deixa comigo. Meu irmão, vai quebrar a cara como sempre quebrou. Alguém que é cheio de verdade do Espírito de Deus, não perde batalha. No que eu disse semana passada foi, a palavra de Deus diz, minha palavra vai e não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. E por que a palavra de Deus não vem à minha casa, à minha vida e transforma todos nós? Por quê, pastor? Ela está indo, mas ela não consegue entrar. Por quê? Porque você não preparou aquela pessoa. Para a palavra não, preparou para outra coisa. Mas alguém, guarda o que eu vou falar aqui, alguém que é cheio do Espírito de Deus, como João Batista, não perde batalha. Guarda isso aí. Alguém que é cheio, dirigido pelo Espírito de Deus, não perde batalha. Senão o Espírito de Deus vai perder. Como ele não vai perder, você também não vai. 7. Converterá a muitos. 2 pontos. O alvo de um preparador de caminho deve ser somente as pessoas a se converterem ao Senhor. Ai, pastor, mas só que ela também tem. Meu irmão, se não for para ganhar aquela pessoa para Jesus, o que Deus está mandando, esqueça. Esqueça. Você sabe que tem gente que às vezes quer ganhar uma pessoa para Jesus, mas está de olho em outra coisa naquela pessoa. Me perdoe de eu usar esse termo, mas eu sou macaco velho. Eu já vi muita gente falar assim, não, eu estou querendo ganhar ela para Jesus. Querendo ganhar ela para Jesus e ela para você. Está querendo ganhar ela para Jesus e ganhar, quem sabe, os bens dela. O alvo tem que ser a salvação, o alvo tem que ser a vida dela no Senhor. Porque diga-se de passagem, irmão, que é muito bonito uma família inteira ser de Jesus. É muito bonito, o idioma é o mesmo, o linguagem é o mesmo, o pensamento é o mesmo, é Deus, a fé é única, e está todo mundo bonito ali, e glória a Deus por isso. Agora, se você tem outro alvo, além da salvação, você não é um preparador de caminhos para o Senhor. E irá diante dele no Espírito. 2 pontos. O escolhido será intrépido, ousado. Uma pessoa que é aquele que prepara caminho, adiante dele está a ousadia, não tem medo. O João Batista nunca foi medroso, nunca foi covarde. Ele era um homem que o que tinha que falar, falava, e um preparador de caminho, vai e fala o que Deus está mandando. Eu fiquei com medo de falar aquilo e a pessoa não gostar. Mas quem mandou você falar? Foi Deus, pastor. E por que você não falou? Por que você não pregou? Quantos pregadores estão me assistindo? Deus manda você ser o pregador X, Deus manda você falar tal coisa e você tem medo. Vai que aquele irmão sai da igreja, vai que aquela irmã sai pela palavra. A palavra não tira ninguém da igreja, irmão. A palavra converte, não tira. Quantos pregadores têm que tirar isso da cabeça e do coração? Palavra de Deus não tira ninguém. A palavra de Deus está escrito, vai, não volta vazio e faz aquilo que lhe apraz, que é o verbo Jesus anunciado. Quando vai para mudar, e não é ela que tira. O diabo põe na cabeça da pessoa algo, ela dá o braço a torcer para Satanás, toma a decisão e sai caminhando com ele. A palavra de Deus não tira ninguém.
Essa que é a pura verdade. Hoje mesmo eu dizia aqui, um caso de finança, de oferta, que eu já contei aqui umas 200 vezes, lá em Belo Horizonte, quando o pastor me disse: ô irmão, você vai fazer o culto amanhã, e você ora a Deus, foi lá e pegou a conta da igreja e diz: olha, está aqui, olha, eu preciso de R$1.000 para a gente pagar essa conta, e não tem dinheiro. E na hora eu fui lá e dobrei o joelho aquela noite, falei: Jesus, tem pouquinha gente na igreja dia de terça-feira, mas dá uma bênção lá, o Senhor é poderoso. Se juntar, que todo mundo desse 10 ou 100 reais, não conseguiria, pelo número de pessoas, mas o Senhor dá a bênção lá, e etc, etc. Orei, falei com Deus. Já que eu pedi, mostrei a Deus a coisa, o porquê que eu devia fazer, na hora que eu fui pedir, falei: pessoal, no primeiro culto fiquei meio receoso assim, tinha só pouquinho mesmo, acho que não tinha nem 10, mas pode ser que no meio tenha uma pessoa com 1.000, ou 10 pessoas, cada uma com 100, ou 5 com 200, e aí vai, ou 2 com 500, e eu na hora, falei: vamos juntar todo mundo, conseguir 100 reais, 200, não sei o quê. Deu uma ofertinha pequenininha que não ia chegar lá nem perto da metade. À tarde veio o culto, eu falei: irmãos, nós vamos conseguir, eu preciso conseguir R$1.000 aqui o dia todo. Eu tinha falado com Deus, e Deus pôs no meu coração, e nós vamos juntar aqui, que hoje eu preciso de R$1.000, mas você vai tocando aí e tal, você ajuda com 100, sei lá quanto. E o irmão sentado na frente falou: pastor, falei: pois não, amigo, a igreja está precisando de R$1.000? Eu falei: sim, então eu vou dar os 1.000 aqui agora. Na mesma hora eu levei um chute de Deus no peito, como se Deus falasse comigo: você não pediu? Minha casa não precisa? E por que você está com medo? E quem mandou você recuar? Eu não mando nenhum pregador recuar, é avançar. Aquilo ali foi um tapa. E o triste, quando foi à noite, no último culto, se eu contasse com a oferta da noite, não chegaria a metade dos 1.000, que o pastor pegou o documento e me mostrou lá a nota para poder pagar. Quando Deus diz para você falar, fazer tal coisa, na palavra, na verdade, você tem que ser ousado, intrépido, um preparador de caminhos, para a bênção chegar. Diga aleluias. Vá comigo aí para Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. E quem não ouviu semana passada, esse ministério, o de Isabel, é muito importante. Ele prepara o caminho para o Senhor, isto é, ele prepara tudo para não dar errado na obra. E no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus falou com Ananias a respeito de Saulo. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você é um preparado, um escolhido como Saulo de Tarso. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 e ao versículo 21 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e o não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O José era justo em tudo, hein, pessoal? É aquele rapaz que, namorando, noivo da Maria, não abusou dela. Aos namorados e noivos aí, não abusou. Justo também nisso, quer dizer a palavra. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela
está gerado é do Espírito Santo. Aleluias. Nós vimos o ministério de Isabel, João Batista, o preparador de caminho. Nós vamos falar da bênção agora. O anjo de Deus, ele está doidinho, deixa eu falar desse jeito, doidinho para falar para você. Antônio, Flávia, Cláudio, Cláudia, o que está dentro de você, não é que você tenha feito força. Deus colocou em você, é do Espírito de Deus, é do caráter, é da personalidade. Deus quer colocar em nós uma bênção que vai salvar tudo. Isso aqui é bom demais de falar. Nós falamos primeiro de preparar caminho, é um ministério. Alguém tem que assumir. E aqui o anjo está dizendo: olha, o que está dentro de você vai mudar, no caso aqui seria o mundo, mas vai mudar toda a sua casa. Ai, tomara que o anjo venha falar comigo. Já está falando. Ah, mas tomara que ele ponha essa bênção dentro de mim. E aí, Maria? Você é a Maria que tem que ser? Porque Jesus não pode nascer num coração, estar no ventre de uma mulher, de um homem rancoroso, mau, perverso, ignorante. De tantas mulheres que haviam ali, o Senhor escolheu uma que não tinha essa maldade. Agora estão falando da Maria. O anjo quer colocar uma bênção que vai nascer em nós, que vai sair de nós, que vai mudar a sorte da casa, porque seremos vaso nas mãos de Deus. O que quer dizer isso? Quero dizer que o Espírito de Deus, permitam-me usar algumas palavrinhas que não é de costume no altar aqui a vocês, não é errado não, não é errado nem que seja palavrão, mas o Espírito de Deus está doido, louco de usar você, está querendo usar você, para que através de você a sua família se converta, que saia de você esta bênção como Jesus saiu da Maria, que veio salvar a humanidade. Oh pastor, tomara que Deus me veja hoje, me escolha, me levante, me faça dar a luz a esta bênção, que através desta bênção, que sai da minha boca, que sai das minhas mãos, dos meus atos, que converta o meu marido, converta a minha esposa, converta os meus filhos, a minha casa inteira, é o que eu mais quero, para mudá-la em casa é um inferno, e ser um céu. Vamos bater de novo aqui. Haviam várias mulheres na época, várias, e o Espírito de Deus escolheu a Maria, mas escolheu porque ela era bem melequenta, amém? Não, não era. A Maria era terrível, perversa, má, endemoniada, nojenta, linguaruda, vivia na esquina, vivia no Facebook. A Maria vivia na internet, fazendo fofoca, colocando as fotos dela lá. Me veja que eu estou, olha que eu estou bem, hein? Cuidado com o Facebook e internet, viu pessoal? Às vezes você anda colocando umas fotinhas aí, você não está vendo que você está com a lascívia, com o espírito da sensualidade. Tem gente te desejando, vai lá no Facebook. Facebook é um poder de invasão terrível, não tem privacidade nenhuma, sai invadindo, vai ver sua foto lá. Você pode colocar todas as fotos que você quiser, mas tem foto que não dá, irmão. Você é um homem casado, mulher casada, até sua filha, moça bonita e tal, rapaz bonito, aí você põe lá aquela foto tal, aí todo mundo quer passar foto, mas não, deixa eu ver essa.
Eu quero ver essa. E você é casada. A Maria não ficava no Facebook, dizia, eu vou colocar essa foto, eu vou colocar essa foto minha aqui. Mas eu estou trazendo para hoje. Você sabe que minha mensagem é assim. Você, antes de ser a Maria tal, sua roupa era assim, quer dizer, o seu seio, ser casada, é para o seu marido ou para o seu neném. Aí você vai lá, ninguém está vendo, porcaria, ninguém vê. Aí já quer fazer um decote maior. Mas que conversa é essa? O anjo de Deus não ia escolher essa Maria, ou ia? Então esqueça de dar à luz essa bênção. E outras tantas, eu estou falando uma aqui, e de ficar de fofoca, e de ficar de mentira, e etc. Como é que Jesus vai nascer no coração, de um coração mentiroso? De um coração maldoso? De um coração terrível? Um coração, sei lá o que mais? Ele não vai nascer. Os judeus já não aceitavam o nascimento de Jesus, de uma família simples, daquela família que nasceu, de onde nasceu, e se fosse dessa Maria, então piorou. E aí, meu irmão? Ô José, vamos ver aqui, o 20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, não é nada do diabo. Isso não vai trazer problema. Pastor, eu faço algo na minha vida e me causa problemas. Está te faltando dar à luz a bênção que vem do Espírito Santo de Deus. Está te faltando ser aquele homem puro, aquela mulher pura, para que o Espírito de Deus te escolha. De 5 da sua casa, se todos são melequetos, você é o puro. Como Noé, dentre todos os homens ali, o mais justo. E Deus diz, Noé, você é o escolhido. O Elias tinha várias mulheres para poder pedir água, mas veio uma, que lá na frente depois não negou, um coração bondoso. O servo de Abraão disse, meu senhor, a mulher que eu pedir água, para mim, ela seja generosa, dê água também para os meus camelos. Diga, não só daria a ti, mas também para os teus camelos. Chegou ali, estavam as mulheres tirando água naquele poço. Filhas dessa cidade, alguém para me dar água? Meu senhor, não só darei água a ti, mas também aos teus camelos. E ela foi escolhida para casar com Isaac, receber a bênção. Oh meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus está querendo colocar uma bênção dentro de você imensa, e esta bênção vai trazer a salvação para dentro da sua casa através de você. Tem mais aqui, mas fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Jesus, irmãos, e falar para Ele, Senhor, se tem alguma coisa de errado, uma impureza, uma maldade. Eu fiz uma pergunta hoje, eu falei para a igreja assim, irmãos, quantos de vocês aqui, tal, não lembro bem da primeira e a segunda pergunta, não sei o que, tal, aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, não sei o que, alguém levantou a mão. Eu falei, mas quem aqui tem mágoa, tem tristeza? Levanta a mão. Aí os irmãos ficaram com aquele receio, só eu que vou levantar sozinho? Aí a irmã levantou, outro também, e outro. Falei, Jesus está perguntando, o que tem eu contigo, para você me pedir alguma coisa? Como é que você quer que Jesus Cristo nasça dentro de você, que saia de você aquela graça, aquela bênção,
Se você é uma pessoa que está com o coração totalmente imundo, então ore a Deus comigo aqui, vamos chorar. Vamos chorar diante de Deus. Senhor, eu estou perdendo muito. Com esta mensagem aqui eu estou vendo que eu estou perdendo muito. Assim como o anjo disse para a Maria, o José, não que está dentro dela que vai sair do Espírito Santo, eu quero que seja assim comigo. Eu quero que o Senhor venha colocar uma bênção dentro de mim, que saia de mim e converta todos na minha casa. Agora, segundo essa mensagem, Jesus, eu estou vendo com essa coisa ruim dentro de mim, dando a vez para o diabo, fazendo a vontade dele, não vai nascer nada bom. Mas hoje eu quero me limpar, eu quero me endireitar no Senhor. Feche os olhos, igreja.